como é editado, se tiver alguma coisa que vocês acham que pode ser, Iago, não faz essa pergunta não, ou faz mais desse jeito, ou qualquer coisa assim, a gente resolve aqui e na edição fica parecendo uma conversa fluida, sem problema nenhum. Eu quero ver o circo pegar fogo. Pode mandar. Que é isso? Aí que é bom. Que é isso, já tem a abertura do podcast. Ele tá assim agora. Que é isso, reverendo. Quem te viu, quem te vê, reverendo? Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, podcast de conversas pastorais do 2 Dedos de Teologia. Eu sou o Pedro Pamplona, seu host, sou pastor batista, mestre em teologia, estou aqui em Fortaleza, no ministério que Deus me concedeu. E hoje, o Baixo Clero não está tão baixo assim, viu, seu Iago? Hoje nós temos convidados o Alto Clero aqui. veio nos visitar. Hoje o negócio está mais alto aqui. Hoje nós temos convidados ilustríssimos e eu queria começar apresentando o pastor Samuel Vitalino. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com vocês, batendo esse papo. Tamo junto. Legal demais. E nós temos aqui também a presença do reverendo, do homem que come a coxinha pela base. É estranho demais isso, mas polêmica, vamos lá. Começou com polêmica. Reverendo Augusto Nicodemos, prazer também receber o senhor aqui. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Augusto. Estou muito feliz de estar aqui participando do Baixo Clero, que é, na verdade, o lugar onde todos nós merecemos estar, né? Por conta do que nós somos. É o primeiro ponto aí da teologia reformada, né? Que todos pecaram e são do Baixo Clero. Então, tamo junto aí. Muito bem, o homem sempre dá essas sacadas teológicas, né? Para edificar as nossas vidas. E eu estou aqui com o meu co-host, que hoje eu sou o patrão dele no 2 Dedos de Teologia, só no Baixo Clero, né? Mas, Iago, por favor, se apresente aí também, fale de você. Com alegria. Muito obrigado por você estar presente aqui novamente. Opa, uma graça de Deus. Eu estou muito feliz de ter saído do Ceará e estar aqui na Flórida, morrendo de calor, com saudade do vento de Fortaleza. Então, assim, quem disser, não, o pessoal aí vai pra América pra curtir, não sei o que, rapaz, eu garanto que Fortaleza tem um clima melhor do que a Flórida aqui, viu? O negócio que tá tenso. Só nessa época, viu? Só nessa época. Depois melhora ou piora? Você disse que vai voltar por aqui em outubro, o negócio melhora aqui, fica bem mais ameno, fica bem mais tranquilo. Tomara. Tu tá numa floresta aí, cara? Tá com os alligators? Eu tô na área da piscina aqui, porque eu ia ficar no ar-condicionado, mas tá mó galera ali, eu tô com vergonha de falar alto. Muito bem, mas vamos lá. Prazer estar com todos vocês aqui. Antes de entrarmos no nosso tema, você vai ser apresentado... Você está sendo apresentado ao ambiente que o Iago está, ali na Flórida, né? Eu sou... O Baixo Clero está internacional demais, né? Vocês que vêm acompanhando aí, a gente já teve convidado na Coreia do Sul, né? E agora, com 3 pessoas na Flórida, e eu aqui estou melhor, estou no meu país, Ceará. Mas vamos lá, antes do conteúdo... Eu vejo a hora de voltar, quero voltar. Vamos à chamada com os nossos patrocinadores, que é quem mantém esse podcast funcionando. Então, se liga aí. Lembrando que o nosso podcast é patrocinado pela Growth Suplementos. Se você estiver procurando suplementação alimentar para sua vida maromba, não deixe de usar o nosso cupom Jesus lá na Growth, para você deixar claro para o pessoal da Growth que a gente está cuidando do nosso corpo para a glória do Deus vivo. Nosso corpo é presente de Deus e a gente cuida dele. Quando você usa o cupom Jesus, você ganha um descontinho pequeno lá na Growth, mas você só marca a sua posição como cristão, cuidando de quem você é, cuidando do seu corpo e apoiando o nosso canal para que a gente tenha cada vez mais produção de conteúdo aqui. Pati, a gente tem muitos comentários legais aqui que eu queria ler para você, para a gente comentar junto. Seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada, tô feliz de estar de volta aqui. Agora eu sou reconhecida nas ruas. Não, brincadeira. Os paparazzis não te deixam em paz. É demais. Mas você já anda esquecendo uns livros por aí pro pessoal pegar, eu vejo lá no seu Instagram. Então tá sendo bem legal. Olha aí. No aeroporto, já esqueci num congresso de jovens, então... muito legal. Vai ser o próximo lugar que eu vou esquecer livro. O papo foi muito legal do podcast, o pessoal gostou demais e a gente tá aqui justamente para ler os comentários do nosso público. Aquele que não quiser ouvir a leitura de comentários do nosso último podcast, pode pular aqui no menu do YouTube e do próprio Spotify. Você pode clicar no botãozinho que vai aparecer aí e você vai pular toda a parte de leitura de e-mails e ir direto para o tema do podcast de hoje. Mas se você ouviu o podcast passado e quer ouvir a leitura de e-mails, fica aqui com a gente, vai que a gente lê aí o seu comentário. Não é e-mails, né? A leitura de comentários. Eu escuto muito Nerdcast, eles leem e-mails lá.
Foi mal. Tem um comentário aqui da Lilian, que eu achei razoavelmente... Eu ia dizer, não é agressivo o nome, ia ser provocativo, essa é a palavra. Mas que eu acho que tem uma boa... Eu acho que é legal ler. Ele diz assim, ó, um comentário antes de começar a ouvir o podcast. Por que o Emílio Garófalo não está na mesa? E eu vou dizer, deveria estar nessa mesa, mas já tinha 4 pessoas na mesa já, gente. Tinha 5, aliás. Era gente mais na mesa. Gosto muito do que o Emílio escreve. Inclusive, o livro dele, Chegou a Hora de Parar de Chorar. Eu sempre confundo o título, mas ele tem uma menina chorando na capa. Ele me inspirou muito para escrever As Estrelas. Quando a Hora de Parar de Chorar, alguma coisa assim. Que é uma referência a uma frase do próprio Lewis, né? Tem, o Emílio manda muito bem. Eu li, eu acho que metade do ano de histórias dele. Quero ler o resto. Ele faz um trabalho muito bom também. Mas aí a gente queria, né, falar com os nossos convidados aqui que fazem literatura, um tipo de literatura muito particular. Mas depois, se deu o seu Emílio, Emílio, está convidado publicamente para estar aqui conosco. O povo clama a sua presença aqui com a gente. O povo clama. Mas teve uma pergunta aqui que eu achei bem forte. Essa aqui é um pouco forte, tá? Aí, você ouve, a moça comentou, dizendo que era para aplaudir de pé, e quis dar um testemunho. Ele disse assim, ó, sempre amei ler ficção, mas ela foi a porta de entrada para a pornografia para mim. E quando eu me converti, eu lutei muito para vencer esse pecado. Quando eu conheci a ficção cristã, foi um bálsamo, porque ler a beleza de um namoro e um casamento cristão, fazendo a repulsa com a pornografia, Deus usou essas ficções para minha libertação desse pecado. Olha que testemunho poderoso. A gente luta muito contra isso, né? Justamente, muitas de nós, né, das escritoras de ficção cristã, começaram a escrever porque justamente viram que não tinha livros que condiziam com os nossos valores. Então, quando você pega a literatura secular, né, vamos chamar assim, literatura secular, muitas vezes você é enganado. Você pega uma capa de livro fofinha lá e no meio você se depara com uma cena que totalmente inesperada. Hot e tal. Uma cena hot, que a gente já sabe, tem estudos aos montes falando do quanto isso prejudica a nossa mente, né, o quanto faz mal para nossa percepção de mundo mesmo também. Eu lembro quando eu era jovem, parece que não é, porque hoje em dia o conteúdo pornográfico já tá tão difundido nos seriados, no celular, você pega o seu celular, você acessa o que você quiser, muito rápido e com privacidade. Mas eu lembro quando eu era um adolescente lendo, um dos meus primeiros contatos com conteúdos mais picantes foi na literatura, não foi com internet, digamos assim. Foi nos livrinhos que eu pegava para ler na biblioteca da escola. Sidney Sheldon, vou cantar o nome aqui. Sidney Sheldon. Todo livro do Sidney Sheldon, todo livro tem uma cena que é imprópria para adolescentes estarem lendo. Mas eu vou te falar que Sidney Sheldon ainda pega leve perto do que está sendo publicado hoje em dia. Não, né? Nessa época de 50 tons de todo tipo de baixaria, né? Loucura demais. E o pessoal às vezes acha que não tem problema, porque a literatura, né, é intelectual, é uma coisa, né, eu estou só lendo, então isso não vai atiçar minha mente de forma pecaminosa, de forma nenhuma. Que é algo que eu experienciei, né? Há um tempo atrás eu fui chamada na igreja para falar sobre literatura, né? E aí eu dei essa palestra, era aberta a um público, a cidade toda, assim, aberta, né? E eu comentei, né, sobre os meus livros e tal. E no final, uma mãe veio me procurar e ela falou assim, a minha filha, ela lê muito. O que a sua filha está lendo? E ela falou o nome de uma senhora aí que escreve uns livros pesados, assim. Eu falei, você sabe o que a sua filha está lendo? Você sabe? Você já folheou o livro? Olha, abre em qualquer página, dá uma olhadinha. Você vai descobrir o que sua filha está lendo. Não é porque está lendo que é bom. Então, eu sempre dou esse aviso, assim, pros pais, né? Prestem atenção no que seus filhos estão lendo. Porque na minha idade, eu li muita coisa que eu não deveria ter lido. Muita coisa, porque meus pais também falavam com orgulho, a minha filha tá lendo, mas não significa que tá lendo é algo que seja, de fato, algo bom. Exatamente. Tem uma aqui muito boa, que pra mim foi uma surpresa também, eu tenho que fazer o fact-checking aqui. A Priscila comentou, gente, eu soube recentemente que o livro Crepúsculo foi feito por uma escritora mórmon, o que explica porque a Bella e o Edward se guardam e esperam se casar, e virou um sucesso até filmes. Um princípio cristão na mente do povo. Eu fiquei chocado. Primeiro que eu nunca assisti Crepúsculo, não faço a menor ideia do que acontece nesse negócio. Mas eu não sabia que a escritora de Crepúsculo era religiosa e que os personagens principais não coabitam pré-maritalmente no filme. Não estava ciente disso, não. Eu antes de me converter, eu li Crepúsculo, né? Mas, olha aí. Assim, é bom, é legal. Pobre. Eu particularmente acho pobre, assim. De técnica e de construção, assim, né? Mas, gente, me perdoem, quem gosta, me perdoa, sabe? Todo mundo pode ler o que quiser, assim. Mas eu acho que é uma construção de história muito, muito fraca e também romantiza demais a figura masculina, assim. Cria um cenário, assim, que por mais que não tenha cenas impróprias, defrauda de outra forma, entendeu? Porque você tem ali uma figura que não existe. Aquele ser ali não existe. Olha só. Eu acho, é a conta chamada Tsukuyomi, não sei se é homem ou se é mulher, disse, fica a dica de que Anne of Green Gables, em português, Anne de Green Gables, também é uma ficção cristã. A autora, Lucy Maud Montgomery, era esposa de pastor. O livro não tem muita relação com a série, Anne com E,
pois transmite bastante valores cristãos e se passa aqui no meu país, Canadá, a nossa melhor província, Prince Edward Island. Minha esposa assistiu Anne with an E no Netflix e amava. Minha mulher era arriada por esse seriado. Sim, os livros, de fato, a autora, ela vem de uma criação cristã, como tantos outros livros, né, clássicos que a gente tem, Jane Austen, as Irmãs Brontë, Dostoiévski, muitos deles têm bases cristãs, né, porque a gente fala de uma outra época, uma época em que o cristianismo era mais intrinsecado ali na sociedade, né, dessas regiões de onde essas histórias vêm. Então, muita gente até fala assim, mas Jane Austen não é ficção cristã, porque ela não fala em nenhum momento. Só que tá tão intrincado ali, sabe, na sociedade, na forma como eles vivenciam, que tem sim cristianismo ali, tem mensagens e tem valores cristãos. Muito legal. Um cara comentou aqui, o Vinícius disse, quando falou de ficção, eu já imaginando um high fantasy, um Hammer of Orphan-K gospel, mas tá valendo, a minha cabeça é que funciona em Lord of the Rings. Quando a gente fala de ficção cristã, praticamente a galera vai direto pra mitologia clássica, né? É Senhor dos Anéis, é High Fantasy, é Nárnia. E as pessoas às vezes não conseguem entender que ficção cristã pode ser um excelente entretenimento que passa pelos mais variados gêneros literários, né? Você pega os textos do Emílio Garófalo, você tem os mais variados gêneros ali. Você escreve materiais mais infanto-juvenis, falando sobre... tem dorama, né? Tem romances mais adolescentes, você tem muitos tipos de materiais que podem ser cristãos. Eu sinto falta de um sci-fi cristão. Vocês conhecem sci-fi cristão? Conheço. Tem uma distopia muito interessante, que é As Andorinhas de um Continente em Chamas, que foi lançado recentemente pela Thomas Nelson. Tem também Os Clãs da Lua, que também foi lançado recentemente. E tem alta fantasia também, pra quem gosta. Mas tem tudo um pouco, gente. Tem tudo. Se pudesse contar as estrelas. Eu cheguei a dar uma olhadinha nos comentários ali, eu vi que tem dois níveis, né? Tem essa galera que acha que ficção é só fantasia, e tem essa galera que já falou em ficção cristã, associa com filmes gospel, né? E aí já entra naquela discussão assim, de que não tem qualidade, né? Que é aquele enredo mais raso, assim, e muitas vezes didático, né? Que quer ensinar. A gente falou sobre isso no nosso podcast, né? Essas pregações disfarçadas de filme. Então tem essa ideia, e eu acho assim que as pessoas precisam abrir um pouco mais a mente delas, dar uma chance para ficção cristã. Se você tá precisando de dicas, conversa aí com quem tá no meio aí que escreve, com as editoras, conversa com a Mundo Cristão, vai lá, eles têm livros para todos os gostos, Thomas Nelson também, e não ter essa ideia de que a ficção cristã ela é fechada dentro de um quadradinho e ela vai só falar ali de pregação e como se fosse um filme gospel que a gente já conhece, e que não tem nenhum problema os filmes gospel. Tem vários filmes que eu gosto bastante que conversam comigo, apesar de que quando eu assisto eu vejo assim, ai gente, que vergonha da estrutura como isso foi produzido, né? Mas ao mesmo tempo conversa com muitas pessoas esses filmes e abençoa muitas vidas. Então, eu acho que as pessoas precisam abrir mais o leque, né? A cabeça. Esse leque, e dar uma chance aí pra ficção cristã, não só a nacional, como a internacional também. A gente tem muita qualidade e tem a forma como tá sendo feito, tá nos surpreendendo a nós mesmos, assim, porque a gente crê que Deus tá usando a ficção cristã pra falar com essa geração, falar com a juventude e com todas as idades também. Paty, obrigado pelo seu tempo. Vocês aí, que querem conhecer mais de ficção cristã, vai lá nos links, vai estar o link do nosso último podcast para você ouvir a Paty e as nossas outras convidadas falando sobre os seus livros. Valeu, Paty. E fiquem aí com a conversa que a gente vai ter agora sobre Evangelho na América. Simbora. Meus queridos convidados, pastor Samuel, reverendo Augusto Nicodemos, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica, assim, talvez seja a dúvida de muita gente, e vou estender ela para o Iago também, ok? Que é o seguinte: o que vocês estão fazendo nos Estados Unidos da América? Como vocês chegaram aí? Contem um pouquinho pra gente de forma resumida o ministério que vocês estão exercendo aí, o que foi que vocês estão fazendo, o chamado de Deus, enfim, nos contem um pouquinho dessa história pra gente se situar aqui no contexto desse podcast. Então, deixa eu começar. Pouco menos de 10 anos atrás, eu estava na perspectiva de plantar uma igreja em Teresópolis, Rio de Janeiro, e estava levantando recursos, e sem conseguir levantar todos os recursos necessários, recebi um convite para pastorear uma igrejinha aqui em Suncoast, do outro lado. Você está em Boca Raton, Iago, do outro lado, no Golfo, onde a igrejinha da Bible Presbyterian Church, com 20 membros, média de idade de 80 e pouco, e eu vim então para pastorear essa igreja. Longa história curta, quando eu cheguei, passei pelos exames do presbitério, e o presbítero daquela igreja me informou
que houve uma falha de comunicação e que, na verdade, eu não era necessário naquela igreja. Sem saber o que fazer, a igreja de Lakeland, pastor da igreja de Lakeland, pastor Blizzard, disse: não, Samuel, você foi aceito aqui, recebido pelo nosso presbitério, você fica aqui comigo e procura um campo. E essa história durou vários anos. Eu fiquei como auxiliar do pastor Blizzard ali na igreja de Lakeland por vários anos, até que 3 anos atrás, fazendo uma longa história curta, a gente iniciou o projeto pela igreja de Lakeland, da plantação da Bible Presbyterian Church em Orlando, que ficou conhecida como Esperança BPC. Bom, e aí é que entra a minha história. O Samuel, nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu tive o privilégio de ser pastor dele, da família dele. Tive uma participação na ida dele para o seminário. Depois ele foi meu estudante e meu pastor, depois de formou, foi meu pastor auxiliar. Então a gente se conhece, se respeita, tem uma boa química para trabalhar juntos. Tanto é que quando Samuel veio para cá e começou a plantar a igreja Esperança aqui em Orlando, ele me convidou para vir ajudar na estruturação da igreja, que vinha crescendo muito rápido. Em 2 anos saiu de dezena, um punhado de membros para mais de 400 membros. Então, um crescimento assim fora do comum, e ele se viu precisando assim de uns cabelos brancos para dar alguma experiência e alguma ajuda à situação aqui. Eu estava terminando meu tempo na primeira igreja presbiteriana do Recife e pretendia continuar, mas esse desafio me renovou. Estou com 70 anos e um desafio desse de ajudar uma igreja nascendo me remoçou, né? Eu disse: oh Deus, que privilégio você está me dando de poder trabalhar. E, além do mais, a gente sabe que a Flórida, com a sua densidade de imigrantes brasileiros, é um terreno apropriado para o crescimento do evangelho, particularmente da fé reformada, coisa que está acontecendo no mundo todo e particularmente aqui entre os imigrantes nos Estados Unidos. A esse interesse pela fé reformada, e são pouquíssimas, Iago e Pedro, as igrejas que são realmente reformadas. Então, estou aqui já há 6 meses, estou muito feliz com o que está acontecendo. É um privilégio poder trabalhar com o pastor Samuel e vamos continuar, pelo menos alguns anos, é o nosso trato, e depois minha ideia é morrer no Brasil mesmo. Mas, Iago, eu não sei se você concorda comigo, mas ele disse que tem 70 anos, mas ninguém diz, né? Quando a gente olha assim desse jeito. Você dá 70 anos para Augusto. Dou nada. Dou uns 85, ou quer dizer, dou menos. É um menino, que ele me chamou, um menino. É um menino, não, a energia do Augusto é tocante, é notável. Não, eu dizia que o Nicodemos esteve na nossa igreja há uns anos, acho 2 anos, 3 anos atrás, não lembro. Não, foi 2019 ou foi 2020, por aí. Foi 2020, lembra aí. A gente tava saindo dos lockdowns, da pandemia, aquele negócio todo. E a energia do Nicodemos é um negócio inacreditável. Assim. Mesmo sendo um homem já experimentado no serviço, ainda tá aí servindo a igreja com muito vigor. É bom demais isso. Só a graça. Deus queira que envelheçamos assim. Amém. Amém. Eu ia dizer isso. Amém. Que bom. Antes de passar pro Iago, deixa eu só tirar uma dúvida. A igreja de vocês, né? Ela é uma igreja para imigrantes, para brasileiros ou não? Uma igreja geral, mas tem um foco ali, logicamente, os pastores são brasileiros, e aí tem um foco nos brasileiros. Como é? Então, tá acontecendo um negócio interessante, porque é muito óbvio que por nossa causa o grande contingente seja brasileiro, né? Os cultos são em português, muito embora haja tradução simultânea tanto para o inglês quanto para o espanhol, aqui por conta da quantidade de hispanos que tem na Flórida também. Entretanto, a grande massa é de brasileiros, a gente precisa admitir. Agora, no projeto aí, certamente as outras línguas fazem parte da ideia. E também, viu, Pedro, antes de passar para o Iago, a gente já nota que os filhos dos imigrantes, os adolescentes, os mais jovens, eles já começam, eles falam entre si em inglês, e já falam entre si em inglês. Mais um tempo e essa próxima geração vai falar, né, a igreja vai ser composta de uma grande quantidade de gente falando inglês, o que provavelmente vai levar à abertura de um culto em inglês, alguns ministérios em inglês, e que vai beneficiar os americanos que estão procurando igrejas reformadas por aqui. E não são poucos, não, porque o declínio da igreja americana é visível. Esse foi um dos grandes fatores que
que são os grandes fatores que fez a gente querer gravar esse podcast também. Eu tô aqui há 3 meses nos Estados Unidos. Eu vim como pesquisador visitante no instituto, um instituto chamado Acton Institute. Eles têm um centro que estão lançando agora de combate à pobreza, o Center for Social Flourishing. Eles me chamaram como especialista para contribuir e também aprender um pouco mais sobre combate à pobreza por causa da minha pesquisa sobre pobreza no Brasil. Para mim foi uma oportunidade muito boa de melhorar o meu inglês. Eu sempre tive um inglês muito travado assim e tal. E aí estar aqui tá sendo uma experiência para eu descobrir que talvez nunca fale inglês bem na minha vida, porque eu tô aqui há tanto tempo e não tá muito bom não. Mas estamos tentando aí. E aí eu tô nesse processo aqui de treinamento no fim do ano, né? Quando esse podcast sair, vai faltar uns 2 meses e pouco pra eu voltar pro Brasil. A minha ideia é morrer no Brasil também, né? E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse tempo aqui nos Estados Unidos, eu tô no norte dos Estados Unidos, né? No Michigan, vocês estão aqui mais pro sul, é que a igreja nos Estados Unidos é uma igreja muito idosa. Pelo menos na região do Michigan, eu tenho visitado várias igrejas, eu tenho aproveitado essa experiência para conhecer igrejas. Então eu não tô me fixando num lugar só durante esses 6 meses, todo domingo eu tô numa igreja nova, tem uma lá que eu vou mais, que é uma presbiteriana. Eu sou um pastor batista, eu tô indo pra presbiteriana, é a igreja que eu mais vou. Bem-vindo. Mas, de nada, não tem problema. Daqui a pouco volto à minha igreja batista. Eu sou batista, mas um monte de gente vai pra presbiteriana por causa do meu canal. Então, sou amigo dos presbiterianos aí, ó. Somos todos coleguinhas. Mas me chama muita atenção que todas as igrejas que eu já fui aqui nos Estados Unidos são igrejas que você olha de trás assim, são muitas cabeças brancas. Muitas cabeças brancas. E você tem uma quantidade muito pequena de jovens diante do demográfico de cada igreja. E uma coisa que me chama atenção é eu disse pra minha esposa, Isa, se o Michigan representar como é os Estados Unidos, o evangelho nos Estados Unidos só vai durar mais uma geração. Quando passar essa geração, vai ser um país com a minoria cristã, que é isso. O que tá acontecendo? Que eu não tô percebendo essa transmissão do evangelho da geração mais velha para os mais jovens, pelo menos na minha experiência particular. Essa experiência que vocês têm reparado também aqui no sul dos Estados Unidos, aqui na Flórida, como é que vocês têm entendido o espalhar do evangelho para as novas gerações aqui nos Estados Unidos? Bom, e veja, a sua percepção vem mesmo quando você está no Michigan, que é um dos estados dentro do Bible Belt. Yeah. E é onde o evangelho ainda é considerado como forte. Muita igreja lá. Exatamente. Bom, a minha experiência aqui, Samuel vai poder falar isso com mais propriedade, que ele está bem mais tempo aqui, é de ouvir dos próprios pastores. Em conversa com pastores americanos, mais de um já chegou comigo conversando, dizendo que o que está acontecendo no meio dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, na Flórida, é encorajador. E aí, nas palavras deles, "Our churches are dying." Nossas igrejas estão morrendo. Isso dito pelos próprios pastores americanos. Então, é essa percepção. Agora, isso se aplica mais às igrejas denominacionais, às igrejas históricas, às denominações históricas. Tem surgido um fenômeno que são as igrejas independentes, que adotam uma combinação de uma soteriologia reformada, um culto contemporâneo, uma visão missional de ser igreja. Então, essas igrejas, elas crescem, não é isso, pastor Samuel? Nós, inclusive, estamos aqui em contato com uma igreja que é parceira nossa, chamada Mosaic Church, que é um exemplo do que eu estou falando. É uma igreja americana, mas florescendo. Independente, mas com essas características que eu falei aí. Boa teologia, um culto mais aberto, contemporâneo e uma visão missional de alcançar pessoas no bairro, enfim, onde eles puderem alcançar. Então, está, de fato, secando, mas tem o florescimento desse novo modelo de igreja que nós estamos encontrando aí em vários lugares. É interessante que essa perspectiva que Augusto falou de alguns pastores tradicionais, por incrível que pareça, também é a leitura de alguns desses pastores dessas comunidades citadas por ele, em que em ver no movimento da igreja imigrante crescendo e florescendo, como que uma ideia acho que payback não é a palavra, é uma ideia de retorno daquilo que foi feito pelos missionários americanos há 150, cento e poucos anos atrás, de levar o evangelho para a nossa nação e meio que talvez até esquecer a própria nação deles, né? Como quem cuida dos outros e não cuida de si mesmo. E agora eles estão como que recebendo, acho que na sua grande maioria está recebendo de braços abertos o florescer do nosso ministério aqui, por perceber não apenas
dentro do meio imigrante, mas tanto eu quanto o pastor Augusto Nicodemo, principalmente pelo nome que tem, de estar tendo portas abertas em conferências, em igrejas americanas mesmo, pedindo para que a gente possa trabalhar, desenvolver e dar as mãos em parcerias para que a igreja americana também possa reacender, né, possa renascer. Vocês falaram num tema para mim, o reverendo Augusto, que eu me interesso muito, porque eu também percebo esse movimento, reverendo, no Brasil. A gente não tem ainda, pelo menos ao meu ver, esse grande declínio das igrejas tradicionais. Temos, mas não tão grande quanto nos Estados Unidos. Mas a gente tem esse fator dessas igrejas independentes, né, que estão mesclando essa boa teologia, até a teologia reformada mesmo, como o senhor falou, com uma liturgia mais contemporânea, com uma estética mais contemporânea, igrejas que estão mais desprendidas das grandes denominações, né, tradicionais e históricas. O que vocês acham desse tipo de movimento, desse tipo de igrejas? Se quiser colocar alguns prós, contras, queria ouvir vocês sobre isso. Olha, eu acho bastante positivo, eu acho que tem validade, só me preocupa uma coisa, é que não chegue o momento em que alguma igreja ou algum líder fique sem ter alguém a quem ele preste contas. Isso é muito ruim quando um líder, uma igreja, não tem a quem prestar conta, especialmente a liderança de uma igreja. Porque aí o pastor, quando ele ensina errado, quem é que vai repreendê-lo, confrontá-lo? Finanças da igreja. Se ele está usando os recursos dos membros de maneira errada, quem é que vai fazer com que ele preste contas disso aí? Então, tem que ter alguns mecanismos internos, tipo assim, comissão de exame de contas, um conselho, uma diretoria feita de presbíteros teologicamente preparados que possam chamar o pastor e repreendê-lo, corrigi-lo, né? Então, o risco, as vantagens são muitas de igrejas independentes, porque hoje em dia as denominações, por conta da burocracia, depois de tantos anos de institucionalização, tudo é muito complicado, todo o processo decisivo é demorado, a influência do liberalismo teológico e outras influências também, igrejas independentes elas têm mais liberdade para crescer, tomar providências, tomar decisões e tudo mais, mas para mim o risco é accountability, é o nome que eles dão. Se não tiver accountability, tá aí o perigo, né? Tá o risco aí que essas igrejas, esse modelo pode dar. Mas, fora isso, eu creio que é uma possibilidade, uma oportunidade um modelo que pode ser usado, se usado corretamente. Vai, Pamplona, usou o Nicodemos por falar inglês? Eu quero ver, vai. Eu sabia que tu ia falar isso, eu sabia que você fala isso. Mas você é mais novo do que eu não posso zoar os mais velhos, você eu posso. E ele já tá aí há mais tempo também. Tá bom. Deixa eu dizer um negócio sobre isso que o Augusto falou. Assim, eu concordo com o Augusto em relação a esse fenômeno. Talvez eu tenha uma utopia, um sonho de aprender com esses irmãos que hoje são independentes e que buscam, talvez não tenham uma denominação, mas buscam meios de ter amigos, de ter parceiros, de ter algumas entidades que possam quase que funcionar como uma denominação, mas eu sou presbiteriano e assim, eu louvo a Deus porque mesmo que num presbitério a gente não tenha o mesmo tipo de liberdade que a gente tem em alguns desses encontros de pastores, assim, por assim dizer, eu acredito que isso seja possível de refrescar, né? De trazer um frescor, de trazer uma leveza maior. Augusto falou aí do tempo que as denominações têm e que trazem um enrijecimento, que trazem um tradicionalismo que pode atrapalhar de alguma forma o bom andamento do evangelho. Mas eu acredito que a gente possa chegar com outra proposta, a proposta de continuar com a firmeza do evangelho, continuar com, usar a palavra de Augusto, né, com a accountability, né, com a prestação de contas denominacional, mas cada vez mais buscando fazer isso de uma forma mais amiga, mais humana, mais leve, para que a gente se veja não apenas como colegas de ministério, mas como parceiros na missão. Uma pergunta que talvez o pessoal que está acompanhando a gente não saiba: a Esperança Bible Presbyterian Church é ligada a alguma convenção presbiteriana dos Estados Unidos? A Bible Presbyterian Church. Ok. A BPC é uma denominação
que historicamente é ligada à OPSI, na sua origem. Houve algumas diferenças ao longo da história, principalmente, e eu digo isso sem muita dificuldade, né? No caminho histórico houve 3 questões que, graças a Deus, a gente está mudando isso, né? Já mudou e continua mudando, que é a questão do dispensacionalismo. A origem da BIPSI era muito forte em relação a isso morreu, né? Ainda existem pré-milenistas históricos na denominação, muito, muito fortes, mas não mais dispensacionalistas. Houve muito problema relacionado a usos e costumes, né? Era uma questão extremamente polêmica e muito forte aqui, que também isso tem ficado para trás. E um histórico divisionista, um histórico de uma ênfase muito grande no que eles chamam de doutrina da separação, que a gente entende como algo importante. Entretanto, acredito que ao longo da história isso foi a corda foi esticada demais. Então eu creio que está havendo uma boa um rejuvenescimento disso, e a denominação tem pensado isso e caminhado para frente. Diante dessas percepções sobre a igreja nos Estados Unidos, o que é que vocês acham que é o principal ponto fraco da igreja americana atualmente? Porque a gente sabe que a igreja brasileira acaba sempre importando muita coisa da igreja americana, de modo que a gente consegue às vezes até prever um pouco do que vai acontecer no Brasil olhando para os Estados Unidos, não é? Então, o que é que vocês acham que tem sido os principais desafios da igreja americana, e o quanto vocês acham que isso pode ser um prenúncio do que pode vir a acontecer no Brasil em alguns anos? Sim, é uma pergunta interessante e não é fácil de responder, não. É muito complexo. Eu assim, de cabeça, eu consigo imaginar, primeiro, o liberalismo teológico, que já entrou nos seminários, mesmo de denominações que no passado elas eram mais conservadoras, elas agora já começam a questionar algumas coisas. Historicidade de Gênesis e por aí vai. Eu não vou nem dizer o nome dessas denominações. Mas um dia elas já foram bem firmes, né? E hoje estão diminuindo o grau de firmeza. Uma outra dificuldade é lidar com a cultura. A cultura aqui é muito forte em termos de garantir os direitos das minorias. Isso é um ponto muito característico da sociedade americana. E a igreja, ela acaba sendo influenciada por isso, especialmente em questões, por exemplo, de racismo, em questões de ideologia de gênero. Então, tem um movimento que é chamado de um movimento woke, em que as igrejas, elas que adotam isso, elas ficam pedindo perdão pelas injustiças do passado, pela escravidão, pela opressão das mulheres e uma série de outras coisas assim. Não é que essas coisas no passado não precisam ser revisitadas e o erro reconhecido, mas ao fazer isso, num certo sentido, essas igrejas acabam perdendo o timing de dar a versão bíblica, de dizer o que é que a palavra de Deus diz. Vamos pegar essa questão, por exemplo, de ideologia de gênero. Então, há uma tentativa, né, as igrejas estão se tornando mais inclusivas. E eu, por exemplo, sou contra a homofobia, mas eu posso dizer o que eu penso a partir da palavra de Deus sem ser ofensivo. Então, o medo de ofender, isso é muito grande aqui, porque qualquer coisa, o pessoal entra na justiça, né, por danos morais. Então, o medo de ofender, faz com que a igreja se cale quando ela podia dizer a verdade em amor, de maneira mais clara e assim por diante. Vou dar um exemplo. Estou planejando, vou fazer uma aula, vou dar uma aula semana que vem sobre ideologia de gênero. E aí a minha equipe disse assim, não coloque esse título porque o algoritmo do YouTube ou do Instagram vai cancelar. Então, o título vai ser Homem e Mulher os Criou. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter, mas não vai me impedir de falar nessa live aquilo que eu creio sobre essa questão de ideologia de gênero. O problema é que as igrejas americanas, com medo de ofender, querendo ser inclusivas, elas estão meio que se recusando a
falar a palavra de Deus nessas questões que são mais sensíveis. Isso é outro desafio que eu encontro aqui também. E só para terminar aqui, o desafio entre os imigrantes é que a maioria veio para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. E então a questão do dinheiro, de bens, de trabalhar para ganhar muito, é muito forte na comunidade imigrante. E aí a pregação nossa sempre tem que ter uma aplicação para isso aí, do tipo assim, onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, né, que isso não seja... Claro, você pode ter vindo para os Estados Unidos para isso, mas aqui você encontrou Cristo, você tem que mudar as prioridades da sua vida e o foco tem que ser outro. Então, isso é o grande desafio no meio da comunidade brasileira, quando a gente prega o evangelho para eles. Essa é a minha percepção. Eu percebi muita igreja com bandeira LGBT aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem tanto do movimento homossexual sendo uma coisa escancarada nas igrejas. As igrejas LGBTs costumam ser igrejas com menos participação, geralmente igreja de nicho, fica bem... Aqui não, aqui você tem mega igrejas gigantescas com bandeira do movimento LGBT, do movimento trans. É uma coisa bem diferente mesmo. Ô Iago, deixa eu trazer um outro lado, porque é óbvio que a gente concorda com isso que o pastor Augustus tá trazendo. Entretanto, eu creio que existe também o problema do remédio para isso aí. E o remédio que se tenta dar para o wokeismo, né, para o liberalismo, eu creio que tem sido extremamente mal administrado pela igreja, porque a saída para isso não tem sido o evangelho, a cruz de Cristo, a saída para isso tem sido o conservadorismo, a saída para isso tem sido algumas agendas do outro lado, né? Algumas agendas do outro lado, que é óbvio que a gente vai ter muito mais facilidade de abraçá-las, de ver com melhores olhos, o tradicionalismo, e tudo mais, mas eu não creio que isso vai resolver o problema. Eu acho que isso vai acirrar o problema. O que a gente precisa voltar a entender como igreja é que a nossa mensagem, ela é Cristo crucificado. E quando a nossa mensagem passa a ser Cristo crucificado, aquele que está do outro lado do pensamento, ele não vai me ver como necessariamente alguém que está indo contra a sua ideologia, né? Mas talvez contra a sua cosmovisão. E isso pode me trazer portas e acessos que certamente as igrejas americanas, trazendo aqui o âmago da sua pergunta, as igrejas americanas não estão sabendo fazer. Elas estão combatendo com algo que não seja necessariamente o evangelho e a cruz do Calvário. Esses acerramentos políticos que são tão comuns no Brasil, de igreja chamar político pro culto, esse tipo de coisa, acontece também assim aqui nos Estados Unidos? Certamente. Acontece muito. Eu até toquei nesse ponto na mensagem que dei, que falei no Encontro da Fé Reformada, aqui agora há pouco, né, que a saída para muitos tem sido a confiança nos messias errados, né? Nos homens que não são necessariamente Cristo. Seu comentário é muito importante, pastor Samuel. A gente vê a mesma coisa acontecendo no Brasil, né, infelizmente. E é claro que há um espaço no ambiente político e social para pautas mais conservadoras e mais ideológicas desse outro lado. Mas quando a gente fala de igreja, e eu acho que o senhor tem toda a razão, né? O remédio que a igreja tem, ou as armas que a igreja tem, são outras. Né? Por mais que a gente se pareça talvez um pouco mais com esse outro lado ideológico, alguns vão argumentar isso, né? Mas nós precisamos focar nisso. É interessante saber que nos Estados Unidos esse problema também acontece. Né? Eu tive lá onde o Iago tá, lá em Grand Rapids, e eu sempre li os livros de teologia, e eu ficava vendo lá, de onde é que esse livro vem? Grand Rapids, é da editora de Grand Rapids, e eu ficava, cara, deve ser uma cidade bem cristã, deve ser sim, né? População cristã, e tem uma boa parte da população cristã lá, existe uma influência da igreja em Grand Rapids, né, das editoras. Muitas grandes editoras de teologia são de Grand Rapids. E tem seminários importantes lá, mas o que eu vi lá também foi algo muito parecido com o que o Iago viu, né, muitas pautas woke, muitas bandeiras LGBT, muitas dessas pautas na rua, né, você vê isso muito perceptível. Então, se lá é uma cidade que tem uma influência cristã, e é assim, né, esse problema, né, essas ideologias, essas pautas devem estar presentes também ao redor do país. Eu lembrei uma coisa, baseado no que o pastor Vitalino estava dizendo, que eu lembrei que o C.S. Lewis, ele foi cotado pelo Império Britânico para receber uma honraria, eu acho que era uma medalha, alguma coisa assim. E ele rejeitou essa honraria. E na explicação dele, ele diz, é porque eu não queria que ninguém me associasse como se eu estivesse apoiando formalmente o governo. Então eu prefiro rejeitar a honraria para que minha pregação não seja diminuída. Olha lá o cara de direita, olha lá o cara do governo.
Eu prefiro não receber essa honraria. E eu acho que é uma sabedoria muito incrível do C.S. Lewis no seu tempo, de sentir o seu cenário cultural, de dizer, eu prefiro rejeitar uma ordem pública, uma honraria, uma medalha que vem do Império Britânico, simplesmente para que a minha pregação não seja associada a um movimento político específico, né? E hoje em dia parece que é muito difícil a gente ter esse tipo de distanciamento, às vezes, né? De dizer, eu tenho uma posição política, todos nós temos aqui nossas preferências e visões políticas, mas dizer a solução para o problema que é cultural não é a cultura do outro lado, é o evangelho, né? Eu acho que o pastor Samuel foi muito feliz, assim, de que a gente, às vezes, já que o Nicodemos disse que quer ver o circo pegar fogo, certo? Ele abriu a porteira, então culpem o Augusto. Ele disse isso, eu não escutei, não. Eu não escutei ele dizendo isso, não. Falou. Tá gravado, rebobina aí, Túlio. Ele falou. Mas tem muita igreja acha que a solução para o problema do Lula, sei lá, é a igreja estar associada ao Bolsonaro. Ou a qualquer político do seu momento, digamos assim. Quando há um problema na esquerda, todos concordamos. Qual é a solução? É o evangelho. Existem movimentos políticos, figuras políticas que podem ser melhores ou piores? Com certeza. Mas quando a gente está falando da igreja, é o evangelho. A gente tem a mensagem mais poderosa que transcende os impérios do nosso tempo. Então muita gente parece que comprou um tipo de visão de solução dos problemas. Não, existe um problema social. Qual é o grande mal do mundo? Não é mais o diabo, não é mais o pecado. É a política de esquerda. Qual é a grande solução? Não é mais o evangelho, não é mais Cristo, é o político de direita. E aí acaba que a gente tem uma igreja que se torna tão militante, num sentido politizado, que perde parte do seu impacto de transformação com o poder do evangelho. Aqui eu acho que é importante, Iago, a gente fazer uma distinção entre o cristão como cidadão brasileiro, que tem o direito de militar, participar de protestos, fazer greve, ir para as redes sociais dizer o que ele pensa, e a igreja como instituição. Minha avaliação foi essa, que a igreja como instituição, ela nunca deveria se posicionar, ela nunca deveria se envolver com a política partidária, apoiar esse candidato, apoiar aquele candidato, essa pauta ou alguma coisa dessa natureza. Então, enquanto igreja, instituição, ela não devia fazer isso. Por quê? Porque na hora que esse governo ou esse partido ou essa ideologia, ela cai em desgraça, e geralmente acaba acontecendo isso, vai respingar na igreja. Vai respingar na igreja. A igreja precisa ser livre para profetizar. Não pode ser um profeta de rabo preso. Ela tem que profetizar, falar a verdade, quer seja a direita, quer seja a esquerda. Agora, como indivíduo, eu posso ir nas redes sociais e dizer o que penso, defender o meu candidato. Sou cidadão brasileiro, tenho direito a isso, posso fazer isso. E, claro, devo fazer com responsabilidade. Mas é importante fazer essa distinção entre igreja institucional e o cristão como cidadão brasileiro no seu direito de dizer o que pensa sobre política. Fora Xandão! Quer dizer, saiu, sem querer, foi mal. Só saiu aqui. Claro, eu acho que agora não pode, por exemplo, uma igreja se manifestar e eu acho que não devia, né? E ter um baixo-assinado não, uma declaração e a respeito do ministro, né, pedindo a saída dele, eu acho que não. Mas como cidadão, eu posso ir para o meu Twitter, está bloqueado por aí, né, nos Estados Unidos, no Brasil, ou então posso ir no Instagram. Pedro, cuidado com o VPN, vai vir a multa, Pedro, cuidado aí. Aí você paga a minha multa aí. Mas quero dizer... 50 mil, tá maluco? Mas em dólares é menos, cara, só 10 mil dólares. Eu tô ganhando em real e gastando em dólar, meu patrão. É o contrário aqui. Mas quero dizer amém a essa fala aí do Augusto. Né? Isso é muito importante. Tenho dado aula de política aqui na EBD aqui da igreja, e aí lido muito o livro de Daniel, né? E Daniel, capítulo 4, verso 27, ele faz uma oração ou um comentário para com o rei, que eu acho que toda igreja precisa ter a liberdade para fazer, que ele chama o rei a se arrepender dos seus pecados, deixar as iniquidades, para que faça agora coisas justas e se preocupe com os pobres, para que ele tenha uma vida tranquila. Então, quando a gente defende as pautas, né, quando a gente se alia a algum lado, né, de forma institucional, a igreja perde esse poder de estar colocando o dedo no... Rapaz, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dessas ideologias, desses erros, e isso realmente tira o nosso poder profético. Deixa eu só fazer uma ressalva em relação a isso, que eu julgo extremamente importante. O pastor Augusto falou, eu acho que a gente precisa ter a voz profética no sentido de tratar pautas, de tratar biblicamente, né, naquilo que a Bíblia diz, a gente... tem total liberdade, e não só liberdade, como talvez até a obrigação de tratar aquilo que está assolando o mundo hoje ao nosso redor.
Agora, daí a você chancelar um apoio oficial para abrir o passeio, isso realmente é uma lástima que tem acontecido. Eu quero dizer aqui que o pastor Samuel é o melhor intérprete que eu tenho. Quer dizer, quem melhor interpreta meu pensamento é ele. É Moisés e Arão. Mas foi um bom adendo. A gente trata muito de pautas aqui na igreja, e eu creio que o senhor falou aí que a gente tem o dever mesmo de falar sobre isso. Sim. Pautas que são antibíblicas e que às vezes entram dentro da igreja, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, e que a igreja deve responder biblicamente a essas pautas, né? A gente sempre percebeu, de muito tempo, de que houve um movimento missionário dos Estados Unidos para o Brasil. Inclusive, a minha igreja é uma igreja que foi plantada com a ajuda direta de missionários americanos. O terreno que nós temos aqui, que todo mundo fica impressionado, nossa, que terreno gigante esse, é um terreno comprado por missionários americanos. Então a gente, muitas igrejas foram... Primo nossa rico, igreja, minha igreja nossas na favela. igrejas... Minha igreja é na periferia. Lá vai ele com essa história aí. Eu tô mentindo, Pablo? Não é mentira? Não, mentira? Cara, é mentira? Não, é verdade mesmo. Eu estive lá na igreja, eu posso dar testemunho disso aí. Como é o nome da rua? Como é o nome da rua, Iago, da tua igreja? Não posso falar na frente do reverendo. Deus não deixa que eu use esse vocabulário na internet. Minha mulher briga comigo se eu falar o nome da rua. Depois tem alguns nomes. O bairro é conhecido como Vila da Bala, que é a Vila Peri, e a rua, como antigamente era um curral, e ela não tem escoamento de esgoto, então quando chove alaga tudo e não tem esgoto. Aí eles chamam, Tuller, você bota o pi aí, por favor, Tuller. Você cobre pra não aparecer na internet, mas chamam de Rua Meu pai. O nome da rua da igreja. É a rua da igreja. Onde é que igreja você vai? É a igreja do pastor Iago. Fica onde? Rapaz, fica difícil, né? É difícil. Ore por nós. O pessoal vai pensar, como host eu tenho que fazer esse comentário, que esse pi aí é uma palavra, mas não é, gente. É só uma palavra para falar de dejetos humanos. Dejetos humanos, isso. Meus irmãos, pastores, vocês que estão aí nos Estados Unidos, a gente viu um movimento, né, como eu estava falando, sempre de missionários vindo ao Brasil. Como vocês têm enxergado agora esse movimento de missionários brasileiros ou pastores brasileiros indo aos Estados Unidos para cooperar, para ajudar as igrejas americanas, para fazer esse trabalho de evangelização, de plantação de igrejas? Vocês têm percebido que esse é um movimento que já tem raízes, é um movimento mesmo que a gente pode chamar de movimento, inclusive, que tem já a sua força, já está bem estabelecido, ou é um movimento isolado ainda? Como é que vocês têm enxergado isso e a validade disso? Nós temos missionários e pastores que vão aos Estados Unidos, à Flórida ou a outros estados. Como vocês enxergam essa situação hoje? Se eu puder complementar a pergunta do Pamplona, porque além do fato do sonho do brasileiro ser ir para os Estados Unidos, geralmente, para poder ter uma vida melhor, pura e simplesmente, muitas pessoas têm um preconceito quando você sai de um país de terceiro mundo para ir para a Europa, para ir para a Itália, para ir para a França, para ir para os Estados Unidos virar missionário, né? Será que é para ser missionário mesmo? Ele só está querendo achar um lugar melhor? E existe um movimento também de que muitos pastores, quando geralmente ligados aos movimentos neopentecostais, quando se tornam muito famosos e tal, querem morar nos Estados Unidos, abrem uma igreja também nos Estados Unidos e acaba que tudo é muito misturado, uma vontade meio que turística junto com um negócio ministerial. E muita gente acaba... inclusive, eu estava vendo o vídeo do pastor Augusto declarando de novo a sua vinda para os Estados Unidos, né? Tava dando uma pesquisada antes aqui, e eu tinha um comentário, um dos comentários era: tem muita favela precisando de pregação também. Então é assim que muitas pessoas acabam sentindo, né, quando a gente fala de missões na América. Então só para dar uma complementada aí e adicionar um pouco de fogo aí na pergunta. Bom, quer falar, Samuel? Pode começar. Eu acho que primeiro há diferentes dons, talentos e características de pessoas, né? Nem todo mundo está preparado para ir para uma favela. Nem todo mundo está preparado para ir... O evangelho ele precisa ser pregado em todos os locais onde há gente no mundo, e aqui nos Estados Unidos você tem um contingente gigantesco de brasileiros que precisam de uma igreja de referência reformada, e é difícil achar. Então, assim, é muito o discurso de uma frase de internet, ele é muito pobre, né, para explicar todo o contexto. Agora, existe um outro aspecto também, que o mundo hoje, Iago, ele é globalizado, e você estando numa cidade como Orlando, como Miami, você está na porta do Brasil e você está na porta dos Estados Unidos. Então, nessa perspectiva, tem muita gente aqui em Orlando hoje
que trabalha, influencia o próprio Brasil. Então, existe uma perspectiva na qual, por exemplo, Augusto Nicodemo tá aqui agora, mas ele continua com o mesmo impacto, com o mesmo tipo de ministério, abençoando o nosso país. E a gente tem isso no coração. A internet é uma bênção nesse sentido. Veja bem, respondendo a pergunta, eu não acho que a gente possa falar, viu, Pedro, de um movimento consistente, organizado, fixo, de brasileiros vindo para ser missionários aqui nas igrejas americanas. A grande maioria, na minha percepção, vem para trabalhar em igrejas brasileiras. Existem alguns, inclusive amigos nossos, que são pastores de igreja americana, mas são poucos. A maioria vem realmente ou para abrir um trabalho na comunidade brasileira ou para assumir, para ajudar igrejas brasileiras que já existem e estão precisando de pastor. Então, não é um movimento organizado. Eu não acho que a gente pode falar que já existe esse movimento, essa intencionalidade. Eu não creio nisso. No momento, são esforços individuais, espaços, e que alguns têm dado muito certo, né, e outros não. Agora, que vem gente para cá, e aí eu até me alegro, né, que quando eu recebi o convite para vir para cá, estava muito bem, né, financeiramente, e no Recife, muito bem tratado pela minha igreja, não faltava nada, tinha meu apartamento, meus bens e tudo mais. Ninguém pode dizer que eu vim para cá para querer uma vida melhor, porque certamente isso aí não é o motivo, né? Eu tinha uma vida boa. Até porque a vida no Brasil é muito boa. O pessoal despreza demais o Brasil. É bom demais lá também. Uma bênção. Então, muita gente vem para cá se valendo do visto religioso para realmente enriquecer, fazer um pé de meia, não tenha dúvida disso. Você vai ter muito mercenário aqui, de gente de igrejas neopentecostais bem conhecidas que vem para cá, e a gente observa que a razão não é outra senão essa mesmo, né? Não podemos julgar o coração, mas a aparência indica isso aí. Agora, então, não há um movimento, viu, Pedro? Não há um movimento consistente e organizado. Há casos, espaços e há motivações diversas. E a gente precisa ter cuidado com o que a gente está falando. Vocês veem que isso está, pelo menos, crescendo a esse tipo de... Ou que há uma necessidade de mais missionários, mais pastores brasileiros nos Estados Unidos? Vocês conseguem enxergar isso ou não também? Não. São oportunidades que aparecem e eles vêm ajudar as igrejas dos imigrantes, mas necessidade não, os pastores aqui, missionários aqui conseguem suprir isso? Ou não, nós realmente precisamos de missionários brasileiros e pastores brasileiros? Deixa eu responder essa. A gente plantou igreja há 3 anos aqui. E a partir dessa igreja que foi plantada há menos de 3 anos, nós já temos 3 outras plantações de igreja em andamento e uma quantidade que eu não posso mencionar aqui para você, por não me lembrar mesmo, de pessoas dos Estados Unidos inteiros dizendo: pastor, a gente precisa de uma igreja como essa aqui. Pastor, a gente precisa de uma igreja como essa aqui. Essas 3 igrejas que começaram aqui, começaram organicamente por conta de demanda. O pessoal se dirigia de Tampa para Orlando 1h30. Dirigia de Jacksonville para Orlando 2 horas. Dirigiam de Fort Myers para Orlando 3 horas. Gente vindo para cultuar aqui. Eu digo, gente, essas cidades estão precisando de pastores. Então, a demanda, de fato, existe. Aquilo que o nosso Salvador falou lá atrás ainda é válido hoje, né? Os campos branquejam e faltam os trabalhadores. Agora, nós precisamos dos pastores certos. Sérios. E gente que vem movido pelo desejo de ver a palavra do Senhor crescendo, gente que está disposta a sofrer. O pessoal pensa que vida de pastor aqui, ela é assim, muito, muito tranquila, muito dinheiro em dólar, não é não. As coisas aqui são muito caras, já deve ter visto isso aí, Iago. Tudo é muito caro, ou mais caro do que no Brasil, não é? Então, pastor, se o senhor vê minha fatura do cartão desse mês, eu fiz uma oração, eu pedi a Alexandre de Moraes, derruba a minha fatura. Porque olha, coisa de maluco, é caríssimo, então, caríssimo. Tem que sofrer. Tem colegas nossos aqui que trabalham nessa plantação que tem que trabalhar com Uber para poder complementar a renda deles, senão não dá. Não tem condição. E essa não é só a realidade, é importante dizer isso também, não é só a realidade do pastor, é a realidade do imigrante. Né? O imigrante aqui, rapaz, ele precisa,
Assim, existem perspectivas, claro, e por isso que eles estão aqui. Entretanto, até que a vida comece a arredondar, é muita luta, muito suor, muita lágrima e muito sofrimento, inclusive familiar e tal, e por isso a necessidade de pastoreio. Esse comentário que vocês fizeram agora, eu acho muito importante quem está ouvindo esse podcast, justamente para talvez destruir esse mito na cabeça de muita gente de que você ir em missão aos Estados Unidos ou a algum outro país de primeiro mundo, vamos colocar assim, ou do norte global, como você preferir chamar, né? É uma mamão com açúcar, vamos dizer assim. É muito fácil, as pessoas vão porque querem curtir a vida, querem aproveitar a vida. E vocês falando das dificuldades, das coisas que são caras, dos sofrimentos, né? De coisas que você precisa abrir mão, inclusive da distância da família, dos amigos, isso deve pesar muito. Então é interessante, né, da gente poder ter esse conteúdo aqui, não só para quem deseja ir, né, e quem pensa nisso, quem tem essa vontade, mas também para quem às vezes faz esse tipo de julgamento, né, para quem tem essa mentalidade de não entender muito bem como são as coisas. É lógico que existem diferenças entre você ir plantar uma igreja ou ser missionário nos Estados Unidos, ou na África, ou na Venezuela, né? É lógico que é diferente, a gente não tá aqui igualando essas coisas, mas que há também as suas dificuldades, né, e os seus percalços no caminho, né? Então isso é muito interessante. Acho que essa fala aqui nesse podcast deve chamar a atenção aí dos nossos ouvintes. Vamos caminhar pro nosso encerramento. Então eu queria abrir tanto pro Iago quanto pro pastor Samuel poderem falar algo que eles desejam ainda sobre as experiências aí nos Estados Unidos. Então, meus amigos, a bola está com vocês. Eu vou ficar aqui ouvindo e aprendendo. Primeiro, quero agradecer demais aí a participação. Acho que foi uma conversa bem legal. Sobre essa questão do imigrante aqui, Pamplona, eu acredito, sinceramente, que existe uma mudança de forma de pensar que é necessária e que as pessoas só entendem depois que chegam aqui. Você tem casos de médicos, de enfermeiros, de advogados, de gente que tinha uma profissão, eu vou colocar entre aspas aqui, né, digna, ou de muita preeminência no Brasil e que está aqui no BRIC, fazendo grama, limpando banheiro e tudo mais. Por quê? Porque algo mudou, e o que mudou foi a qualidade de vida, ou seja, muda alguma coisa na cabeça das pessoas. Por conta disso, tem muita gente aqui desesperada. Tem muita gente que diz, eu vim com uma perspectiva e ao invés de estar enriquecendo, eu estou aqui limpando banheiro. E é exatamente aí onde o evangelho pode fazer total diferença, porque muitos precisam voltar a observar que mesmo não fazendo, tendo o mesmo tipo de preeminência que tinha no Brasil, vive de uma forma mais tranquila, vive de uma forma mais que pode ser muito mais focado no evangelho, na família, em valores que precisam ser resgatados por nós como crentes. Uma das coisas que eu mais acredito, talvez eu dê um rabbit trail aqui em relação ao assunto, mas eu creio que os nossos jovens, eles são tratados para alcançar os sonhos dos pais. E eles precisam o evangelho precisa voltar a ser o centro do coração desses jovens, para que eles sigam as suas vocações e que a vida deles, elas passem a ter sentido em Cristo e não necessariamente naquilo que eles vão conseguir alcançar nesse mundo. E é aí onde entra a dicotomia entre a teologia coach, a teologia coach, que para mim é uma teologia da prosperidade um pouco mais aguçada, né? Um pouco mais trazida para os ricos mesmo. E o evangelho, a simplicidade do evangelho e os valores que, se o meu filho lá na frente for um caixa do supermercado, mas for um crente fiel em Cristo Jesus, eu prefiro, sinceramente, do que ele seja o maior astro ou o maior advogado dessa nação e que esteja longe de Cristo. Amém. Quer falar alguma coisa, Iago, sobre sua experiência aí também? O que dizer depois disso tudo, se não conclamar aqueles que nos ouvem a estar também orando pelo evangelho na América. A gente, muitas vezes, vem de um ambiente de uma cultura de recebimento. Então, eu me formei, né, estudei no seminário, Pamplona fez mestrado nesse seminário, e o seminário foi fundado por americanos aqui no Brasil. Muitos professores americanos ainda trabalham lá. Muitas igrejas foram plantadas por americanos aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, desculpa. Lá no Brasil, na minha cabeça eu tô no Brasil ainda.
lá no Brasil. O Brasil foi um país que recebeu muito dos Estados Unidos. Até hoje, ainda se busca muito dinheiro americano, inclusive, para resolver coisas no Brasil e tudo mais. Mas a gente também tem que olhar para a América como um campo missionário. Não é difícil que em uma geração a gente precise enviar mais brasileiros para a América para poder resgatar os Estados Unidos, que se vangloria até hoje de ser uma nação cristã, mas o cristianismo que está adentrado em algumas esferas culturais, o cristianismo que faz parte de alguns cenários políticos, não é o cristianismo que salva a alma e que toca realmente o coração de muitas pessoas dentro da cultura evangélica. Então é importante que a gente possa orar pela América, pedir que o Senhor Deus traga mais do evangelho, não só para os Estados Unidos, mas para outros países que muitas vezes nós desprezamos como campo missionário, porque acreditamos que são países apenas turísticos, Europa, França. Você vai para França, você vai para alguns ambientes na Itália, você vai para outros lugares você vai para Portugal. Portugal tem 2% de evangélicos, né? Você tem muitos países de primeiro mundo que são campos missionários a serem alcançados. E se a gente sempre julgar os missionários que vão pra lá como gente que tá querendo uma vida melhor, querendo fazer turismo, então poucas pessoas vão se sentir motivadas a irem pra lá, porque elas sabem que vão ser mal vistas e mal olhadas pela igreja, porque estão querendo ir pra um lugar que talvez seja o sonho de vida de muita gente. Quando muitas vezes o que a gente precisa de mais gente fazendo o sacrifício de ir pra país de primeiro mundo, enfrentar às vezes uma vida mais difícil, para poder pregar o evangelho para essas outras nações. E aqueles que nos ouvem se sintam motivados a orar mais pelos Estados Unidos, orar mais por outros países, para que o evangelho chegue lá também. Queria encerrar pedindo claramente para o pastor Muca Vitalino, o querido Samuel Vitalino, a levantar uma oração aí pelo evangelho nos Estados Unidos e conclamando a gente da igreja brasileira para participar desse engajamento missionário também. Antes da oração, deixa eu só fazer um comentário. Eu espero que o sentimento aqui dos nossos ouvintes seja o mesmo do meu, porque eu fui muito edificado com essa conversa, assim. Essa conversa passou tão rápido, parece uma conversa tão simples, mas me senti edificado aqui ouvindo vocês, ouvindo aí Pastor Samuel, Reverendo Augustus, e encorajado também a orar, né, a participar mais de olhar para os Estados Unidos como essa nação que precisa de brasileiros em algum nível, né, e de louvar a Deus pelos brasileiros que estão nos Estados Unidos cumprindo o seu chamado missionário, o seu chamado de ministério pastoral e plantação de igreja. Então foi muito bom para mim, espero que você que esteja ouvindo aí também tenha sido muito bom para você e que sua mente se abra para isso também. Pastor, o senhor orou aqui no off, né, antes da gente começar, então ore também pra gente terminar, nós vamos ser abençoados por essa oração, com certeza. Vamos orar, obrigado a vocês. Deus amado, mais uma vez a gente te agradece pelo papo que a gente bateu aqui, pela conversa, te pedimos que o Senhor abençoe, guarde o nosso coração e que, como foi falado por Pedro aqui, Senhor Deus, que a gente possa ter o nosso coração no lugar certo, que a igreja americana possa ser influenciada positivamente pelo trabalho que os imigrantes têm feito aqui e que o Senhor abençoe nossas igrejas também para que a simples, direta proclamação do Evangelho, que a boa doutrina, a simplicidade de um culto que exalta o Teu nome possa ser visto aqui para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Samuel. Obrigado, Amém. Reverendo Augustus. Deus abençoe. Obrigado aí pelo privilégio de participar do programa do Baixo Clero, que na verdade eu me senti alto clero aqui com vocês, no nível de companheirismo, no nível de perguntas, e eu espero que as nossas respostas e participação sejam abençoadoras na vida daqueles que de alguma forma têm interesse nesse tipo de ministério, ou então o que é que está acontecendo aqui. Muito obrigado aí, Iago, Pedro, pastor Samuel, e a gente se vê em breve. Um abraço. Muito bem, gente, vamos ficando por aqui. Eu queria pedir que você que está no YouTube, no Spotify, em qualquer lugar, que você se inscreva nos nossos canais e comece a seguir e acompanhar o Baixo Clero. Nós voltamos daqui a 15 dias. Você vai ter um novo episódio e que Deus te abençoe. Fique com Deus e viva para a glória de Deus.